Fala galera, tô de volta, Marcão do canal Marcão MTB. Hoje eu quero falar sobre o intervalos.icu. Você conhece? Cara, é um site que tem tudo para você que precisa treinar e ver o seu condicionamento, como é que anda. Será que você está treinando demais, está treinando de menos? Como é que você pode planilhar seus treinos se você não tem um treinador? Pois é, o intervalos.icu está aí para isso. É uma ferramenta gratuita, tem algumas features que você pode pagar por elas, mas a maior parte é incrivelmente de graça. Como é que pode um site ser tão bom e ser tão pouco utilizado como deveria? Vamos lá, mas antes de continuar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o intervalos.icu. O intervalos.icu é uma plataforma que pode ser acessada tanto no browser quanto no celular. Depois você instala até como se fosse um aplicativo. Nele você consegue acompanhar seus treinos, como é que foi o resultado do seu treino após a realização, mas também consegue fazer planejamento de treinos. Tá? É útil para treinadores e para atletas, tanto de ciclismo como de triatlo ou de corrida. É fantástico. Sabe o que é mais legal? O intervalos.icu foi criado por um ciclista, também desenvolvedor, é claro, e ele estava insatisfeito com as plataformas que existiam, porque ou eram muito caras ou não davam dados suficientes para os treinos de corrida e de bike que ele fazia. Esse desenvolvedor da África do Sul é o David Finker, e vocês não vão acreditar. Eu entrei em contato com ele e ele deixou um vídeo aqui pra gente, olha isso. Hi cyclists in Brazil. I'm very happy to hear that intervals.icu is popular in Brazil. It's great. Please enjoy Marco's tips, which will greatly improve your cycling. Cheers! Vocês viram aí, cara? O próprio David Tinker deixou o recado pra gente. Agora a gente tem que usar o intervalos.icu, ou como ele diz, intervalos.icu, porque o trocadilho em inglês, né? Eu vejo você nos treinos. Vamos lá? Vamos botar a mão na massa? A primeira coisa que você faz é entrar no intervalos.icu. Ele vai pedir um login. Olha isso aqui, conecte com Strava. Aí tem que autorizar o que ele vai poder ver e ele vai buscar os dados. Mas ele pediu algumas informações básicas, tá? Que é para poder calcular as atividades. Aí você clica em cadastre-se, que fica nesse botão aqui embaixo, tá? Vai chegar um e-mail para você que você precisa confirmar a conta que você acabou de criar. Aliás, quando você receber links por e-mail, sempre copie o link e coloque no browser. Essa aqui é uma dica de segurança. Aí sim, agora eu tenho a minha conta criada aqui. O próximo passo que você precisa fazer é dizer quem você é. Afinal, o intervalos.icu precisa de algumas informações a respeito do seu peso, da sua idade, das suas zonas cardíacas, para começar a calcular as coisas do jeito certo. Tá? Idioma, lógico que vou deixar aqui meu peso. O peso eu aumentei 5 quilos nesse período que eu estou parado. Estou ferrado para voltar. Você pode ajustar todas as informações que você precisar aqui, tá? Mas o mais importante aqui é esta parte aqui das zonas de frequência cardíaca. Se você tiver medidor de potência, também você pode colocar aqui as informações. Pelo menos a frequência cardíaca máxima, você precisa botar. Eu vou colocar aqui o 66, ele calcula, quer ver? Ó? Se eu botasse 180, ele recalcula todo o resto automaticamente. É uma maravilha isso. E aqui, ó, você já pode conectar com o seu equipamento. Para deixar claro, você precisa conectar nesses equipamentos? Não é necessário, basta a conexão do Strava para você pegar as suas atividades. Mas se você tiver outros gadgets, como por exemplo, um relógio, uma balança inteligente, alguma pulseira fitness, um GPS, aí sim vale a pena conectar, porque ele vai juntar as informações do Strava mais o que você tem para calcular corretamente o seu posicionamento físico. Quanto mais informações, mais preciso fica. Tá entendido? Se você tiver alguma coisa da Garmin, é aqui. Então você pode conectar e pegar informações aqui automaticamente de peso, gordura corporal, tudo que você tiver. Se você tiver um relógio, por exemplo, que monitora o seu sono, ele vai pegar as informações do sono aqui e vai ajudar a calcular como é que está a sua pontuação, tá? Pode conectar com um Polar, Assunto, todas essas, a Amazfit, se você tiver algum aparelho da Amazon, e assim por diante, ó, você tem diversas informações, inclusive Google Fit, tá? Para quem já tem diversos dispositivos
já conectados com o Google Fit, você pode vir aqui e trazer tudo para cá. Além de todos esses outros apps que você pode conectar também. Você deve estar achando estranho aqui que apareceram 7 zonas de treinamento e no meu vídeo anterior até eu tinha falado de 5 zonas. Isso aí são várias maneiras diferentes de se tratar o treinamento. Você pode simplesmente alterar essa configuração de forma muito prática. Como é que você faz? É a primeira dica aqui ó, que você precisa fazer, tá? Zona de treinamento de frequência cardíaca. Você clica aqui e aí você pode editar à vontade, mas olha o que tem aqui, pré-definições. Você está começando a ver o que o intervalos.icu é capaz de fazer. Ele tem várias metodologias diferentes, mas eu vou logo simplificar aqui. Ó. Se você está configurando o intervalos.icu para corrida, essa configuração que está aqui já está prontinha. No nosso caso, se você quer configurar para bicicleta, esse aqui já está prontinho. O CTS Bike, está vendo esses 5 entre parênteses aqui, são 5 zonas. Outra coisa que você está vendo aqui, essa tal de carga de treinamento de frequência cardíaca. Ele já vem com esta metodologia aqui, mas você pode alterar. Aqui tem uma explicação do que se trata, mas você pode alterar, tá? Essa aqui é ótima para corrida, mas o que eu prefiro para ciclismo é essa aqui, ó, tempo em zonas cardíacas. Né? Porque isso vai me ajudar, eu acho mais fácil de lidar com o treinamento dessa forma. Então eu prefiro alterar isso aqui para tempo nas zonas de frequência cardíaca, tá? É uma outra dica aí do Marcão MTB para você. Então feito isso, agora falta a gente trazer as nossas atividades para cá. Se você quiser trazer os dados do Strava, mesmo não sendo assinante do intervalos.icu, você simplesmente clica aqui, ó, Connect with Strava. Ele vai novamente pedir a confirmação, se você pode trazer as suas informações para cá, se autoriza, e o calendário das suas atividades que foram importadas do Strava, olha que maravilha. Você já vê aqui de cara algumas informações que você normalmente não vê no Strava. E no formato de calendário, você já vê a semana inteira aqui como é que foi. Então, por exemplo, eu sei que teve uma atividade de academia neste dia, na segunda-feira, e também uma atividade de caminhada. Aqui eu tive só uma atividade de caminhada, aqui caminhada mais força, e assim por diante. Por exemplo, nessa semana aqui, só de olhar essas informações aqui, eu tenho, a partir do meu relógio de monitoramento de sono, eu tenho aqui com o que foi de qualidade de sono, o peso que veio na minha balança inteligente, a pulsação, né, como é que está a frequência cardíaca em repouso. Eu tenho diversas informações, quantos passos eu dei no dia, etc. Além disso, observe que o calendário é organizado para que você tenha um resumo da semana aqui. E isso aqui é espetacular. Quanto de atividade física eu fiz? 5 horas e 49. Qual a carga que eu peguei? Quantas calorias? Qual a altimetria que eu fiz? Como estão os meus números, que depois a gente vai falar sobre isso, de condicionamento, estado físico, etc. E aqui especificamente cada atividade. Foram 4 horas e 58 de caminhada. Caminhei 29 quilômetros e aqui 51 minutos de academia. Além disso, você tem aqui um resumo de como é que você trabalhou nas suas zonas cardíacas. Mas vamos pegar um mês para trás aqui, vamos pegar, por exemplo, sei lá, julho. Então aqui eu tenho algumas atividades e eu tenho quantas horas eu fiz em cada um, que por exemplo nessa semana foi boa, 12 horas e 38, mas também teve só uma aqui, de 6 horas e 2 minutos. Estas atividades conseguem te mostrar o que você fez naquela semana, tá bom? Primeira coisa que você já olha aqui é o calendário. Vou falar de duas situações diferentes. Uma, você não treina planilhado, ou seja, você não planeja o seu treino antes, mas você quer analisar o treino que você já fez. O que você faz? Como já está conectado com o Strava, assim que a atividade for baixada no Strava, ela vai aparecer aqui automaticamente, tá? E você já pode fazer análise do treino. Então, por exemplo, um treino aqui de caminhada que eu fiz aqui, eu consigo ver os detalhes do treino, tal, tudo que eu tiver de informação. E só lembrando que informações sobre sono, sobre batimentos cardíacos vão depender de outros gadgets, né? Se você tem um relógio que tem um relógio inteligente que tem essas informações, ou uma pulseira fitness, elas vão trazer essas informações e tudo vem para cá. Então, mas se você não tem esses gadgets, você pode informar sempre aqui em configurações os seus dados, tá?
É muito fácil de você fazer isso. Então, essas configurações, se você mudou a frequência cardíaca, as zonas cardíacas, você altera aqui, mudou seu peso, altera aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui essas totais. O que é esse totais aqui? Você tem, no período que você informar, tá? Então, por exemplo, aqui ele está olhando de este ano, né? De janeiro até hoje. Mas você pode fazer aqui faixas, por exemplo, nos últimos 42 dias. Aí ele vai dizer o que eu tenho aqui, basicamente zona 1 e zona 2, que realmente eu estou parado há 40 dias. Mas se eu aumentar minha faixa aqui, vamos colocar aqui 6 meses. Em 6 meses eu já estou em outro gráfico aqui. E o que ele está fazendo aqui? Ele está analisando todas as minhas atividades. O ideal é que eu trabalhasse de forma piramidal, ou seja, que eu tivesse mais treinos em zona 1 e 2, menos em zona 3 e 4. Tá muito acima do que deveria aqui. Este aqui é o mais interessante. Você vê que os dois recomendados são esses dois aqui. Cara, e agora para justificar o like que você vai dar no vídeo? Olha isso aqui. Condicionamento é a área do intervalos.cu que vai te mostrar como que você está indo. E tem mais, viu? Como que você vai estar. Vamos lá, vamos por partes. Quando você abre o gráfico a primeira vez, eles vão ter esses 3 gráficos padrões aqui, que você pode rapidamente olhar períodos maiores, por exemplo, 42 dias, 6 meses, 1 ano, ou pode vir aqui e ajustar 6 meses. Esta linha azul identifica o condicionamento. Aqui no intervalos.cu você tem muito mais informação. A partir dos seus treinos, você vê que cada bolinha vermelha desse é um treino, ele te diz como é que está o seu condicionamento e sua fadiga, né? A linha roxa identifica a fadiga e o condicionamento, a linha azul. Tá, e o que significa isso? Significa que você tem aqui, a linha azul é a sua meta, é quanto que você está melhorando ou piorando. No meu caso aqui, eu estou piorando, né? E a fadiga, você tem que olhar que ela tem que subir, ela tem que ser maior do que o condicionamento, é a fadiga que vai te elevar. Veja, por exemplo, esse trecho aqui. Eu estou melhorando o condicionamento, mas a fadiga também aumentou. Porém, eu tenho um outro gráfico aqui, que é o estado físico, que entrou em alto risco. Esta informação é valiosíssima. Eu estou exagerando nos treinos aqui, a fadiga está demais. Isso vai gerar desconforto e pode gerar lesão. Neste momento eu estou na fase de mantendo o condicionamento físico, o que não é bom, eu não estou melhorando, mas pelo menos eu estou mantendo. Antes eu estava aqui descansando ou adaptando, né? Ele mudando aqui de faixa. O que você tem que olhar? Os seus treinos precisam estar idealmente nesta faixa verde, né? Que aí você está evoluindo. Mas a rampa, neste período aqui, houve um acréscimo. Coincide com o que eu estou fazendo aqui. Se eu exagerar nos treinos, se eu continuar nesta pegada aqui, eu vou ficar em risco vermelho e certamente vai gerar uma lesão. Agora eu filtrei um período maior, né, para analisar algumas informações aqui interessantes. Veja que o condicionamento melhora quando a fadiga sobe. Porém, veja que houve um período aqui que eu fiquei muito tempo em zona vermelha. Não é ideal. Esbarrar na zona vermelha é ótimo. Tipo isso aqui, ó. É quando você consegue evoluir. Aquele sentimento de cansado depois de ter feito um bom treino é a fadiga. Aqui você está vendo em forma de gráfico, mas é quando você chega moído em casa, é isso aqui, ó. Então, se você está exagerando, a rampa, ou seja, aquilo que te eleva para cima, também melhora. Mas o descanso é fundamental. Ok, aí nesses gráficos de condicionamento você já viu a quantidade de informação que você pode ter. Mas olha só isso aqui, gráficos personalizados. Você clica aqui e você tem mais esses gráficos aqui. Você acha que é só isso aqui? Você tem adicionar gráfico e aí é uma infinidade de gráficos. É impressionante a quantidade de gráficos que tem. Mas vamos começar com os mais comuns. Por exemplo, tempo e zonas. Eu gosto muito desse.
Tempo e zonas me diz num gráfico empilhado aqui, ó, quanto que eu fiquei nas zonas cardíacas, né? Para saber se eu, naquele dia, naquele treino, eu fiquei mais ou menos do que eu queria. Por exemplo, eu prefiro que tenha mais tempo em zonas 2 e 3. E por que eu estou tendo muito laranja aqui? Eu também tenho naqueles totais, mas aqui eu tenho dia a dia, muito prático. Outro gráfico que eu gosto bastante é o sono, desde que você tenha informação, é claro. Isso me dá uma informação de que se eu estou tendo descanso adequado quando eu estou, por exemplo, num caso desse aqui, eu ultrapassei o limite, mas tive um sono bom. Então, uma coisa compensa a outra. São muitas e muitas informações. HRV, por exemplo, que é como que variou a sua frequência cardíaca em relação ao treino. São muitas informações. Daqui a gente pode explorar o mundo. E eu estou querendo fazer um outro vídeo para ir mais a fundo sobre as possibilidades que você pode extrair de informação do gráfico, inclusive o uso em temporadas. Você pode criar temporadas dentro do intervalos.tcu, que são períodos em que você diz, eu vou começar a temporada 2026. Às vezes não é em janeiro, né? Como você vai começar a treinar. Quando começam as provas, por exemplo, eu não sei como é que você vai preparar. E tem algumas coisas que é inacreditável que o intervalos.tcu faz. Comenta aí se você gostou dessa parte de gráficos e se você quer que eu faça um vídeo aprofundando um pouco mais sobre como utilizar esses gráficos. Falando em planejar os treinos, vamos ver como é que eu posso planejar uma atividade para que eu insira ela no calendário e ela vá para o meu ciclo computador. Veja, eu estou planejando o que eu quero executar. Ok, estou vendo meu calendário, como é que eu faço? Clico aqui, para abrir mais uma semana, aí ele já abre novas semanas. Essa numeração de semanas aqui tem a ver com o cadastro de temporadas, tá? Vou fazer uma forma bem simples aqui, para vocês entenderem bem como é que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou fazer mountain bike. Ok, é um treino, não é prova, né? Pode ser outras formas aqui. E o que eu vou fazer? O que eu vou querer fazer? Eu vou fazer um treino de base. O nome do treino que eu quero colocar. Acionar a etapa. Aí o que você quer fazer? Quantos minutos você vai treinar? Vamos dizer que eu vou fazer 50 minutos em zona 2. Não vou fazer por distância, ele não sabe o que eu quero, né? E aí o que eu vou usar de referência? 50 minutos o quê? Eu vou botar em frequência cardíaca. Ok. Frequência cardíaca máxima, não, eu vou botar em zona. Olha lá. Vou botar zona 2. Tá ótimo, eu quero 50 minutos em zona 2. É isso aqui que eu queria. Observe que ele gerou um gráfico aqui para mim, dizendo que eu vou permanecer verdinho, que não é cansativo, em outras palavras, e aqui ele já vai enviar para o meu ciclo computador essas informações. Ok? Ele cria aqui o treino. Digamos agora que eu queira repetir esse treino na quarta-feira, o mesmo treino, né? Este treino que está aqui. O que eu posso fazer? Copiar. Chega aqui em quarta-feira, colar. Isso não é possível. É só isso, gente. Agora, digamos que eu queira fazer um pouco mais caprichado. Eu quero fazer um treino intervalado na terça-feira, repetindo 4 vezes, 1 minuto em zona 4, descansando 30 segundos. Quero repetir isso 4 vezes. Aí quero aquecimento e desaquecimento. Como que eu poderia fazer? Vou botar aqui intervalado. Estou falando um treino leve, então vou botar aqui. Aquecimento, primeira fase. Veja que eu estou usando diretamente na parte de textos. Mas esse texto está guiado, esses tags são comandos. Você coloca o tracinho e diz assim, eu quero 20 minutos em zona 2 HR. O que é HR? Significa que eu vou fazer ao vivo, tá? Ou seja, a frequência cardíaca que minha cita cardíaca está me passando online, ou ciclo computador, ou relógio, que tiver. Se não tiver isso, você simplesmente tira o HR. Essa sintaxe aqui que vale a pena conhecer. Depois de 20 minutos de aquecimento, eu quero começar a parte de repetições. Então eu vou botar assim, repetir 4 vezes, tá? Isso é um comando. Quando você coloca 4x, ou 5x, ou 10x, o que você colocar, ele vai entender que o próximo comando é para repetir. Então eu vou dizer o seguinte, 1 minuto em zona 4 HR. Ele já fez lá, tá vendo ali? Ele montou o gráfico automaticamente aqui, ó. Mas
tá muito corrido. Eu vou colocar um descanso de 30 segundos em zona 2 HR. Ele montou automático. Vocês estão acreditando nisso? Não, zona 2 não. Vou querer forçar a barra. Quero zona 1. Eu baixo ainda mais. Depois disso, eu quero um desaquecimento. Outra fase. No desaquecimento, eu vou botar mais 20 minutos em zona 2 HR. A vantagem de você usar zona em vez de frequência cardíaca é que vai estar de acordo com o seu perfil, né? As configurações que você fez naquele momento. Então aqui, ó, ele já calculou o tempo total do treino, já fez todo o gráfico aqui do treino e tá aqui, ó. Ele fez aqui, vai dar 46 minutos de treino. É simplesmente inacreditável. Aí você diz assim para mim, não, mas eu não sei essa sintaxe aí. Calma que eu já vou te mostrar como é que faz. Agora, outra forma de pensar também, que o Intervalos faz isso aqui, que é incrível, é você dizer assim, pô, mas eu já fiz um treino, mas não tinha planejado ele, eu já executei, eu queria repetir ele, né? Copiar as informações dele. Eu vou pegar aqui, por exemplo, em abril, eu gostei desse treino aqui. Clico nele, eu vejo as informações do treino, como é que foi, não sei o quê. Aqui em ações, você tem aqui, ó, extrair treino. Ele avisa aqui que vai dar ok, com isso, quando você voltar para a atividade aqui, ó, ele vai ter uma informação associada. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Neste planejamento, eu tenho todas as informações. Você pode copiar isso aqui. Então, voltando aqui, quando você vai criar um novo planejamento, você vai escrever isso aqui, quais são os comandos que existem. Aqui do lado tem um ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação vai te levar para o blog do David, e aqui ele ensina várias formas de fazer e tal, os textos que ele utiliza. Mas não se preocupem, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar vários exemplos desses em português, de forma que você possa reaproveitar nos seus treinos e adaptar conforme você queira. Você viu a quantidade de informação que dá para extrair do intervalo.cu? Cara, é uma ferramenta poderosa para melhorar os seus treinos. Espero que você tenha extraído a utilidade dessa ferramenta, quanto que você pode melhorar os seus pedais utilizando essas informações, e não apenas postando lá no Strava. Você analisa os seus treinos e planeja os seus treinos também. Se você acha que merece ter uma continuidade de informações sobre o Intervalos.cu, por favor, deixe seus comentários aqui que a gente vai produzir novos vídeos com mais e mais informações. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um like, por favor, compartilhe com os amigos, divulgue o nosso canal, isso ajuda a chegar mais e mais pessoas com a informação correta, né? A gente faz um trabalho de pesquisa, você vê que eu fui falar até com o David Tinker para a gente ter uma informação mais correta, tá bom? E logo vou produzir novos vídeos aprofundando mais ainda sobre como levar essas informações para o GPS, como trazer de volta para o GPS, como analisar se eu exagerei, se eu não fui, usando o meu caso como exemplo, tá bom? Então um abraço, fui!